Olá a todos, saúdo aos irmãos da Igreja Batista da Graça. Fico feliz de poder compartilhar hoje com os irmãos e com quem mais estiver assistindo essa transmissão e também vier assistir posteriormente. Fico muito feliz em poder compartilhar com os irmãos hoje uma reflexão e mais feliz ainda por substituir o Jonatas em um momento tão especial para ele e para a família dele, o nascimento de sua filha Isabel. Queremos parabenizar a Filipa e ao Jonatas e todos os seus irmãos também pelo nascimento da pequena Isabel e que logo estará em casa, pela misericórdia e graça de Deus também. Também ficamos felizes por poder compartilhar o Evangelho em uma época em que tudo fica tão estranho. Sabemos que a tecnologia nos permite esses benefícios de podermos compartilhar o Evangelho com pessoas que estão distantes e precisamos usá-la, a tecnologia, no caso, da melhor forma possível para que mais pessoas ouçam o Evangelho, mais pessoas venham ao conhecimento do senhorio de Jesus Cristo também em suas vidas. Bom, não é necessário nós enfatizarmos demais que o tempo em que estamos vivendo é um tempo estranho, são tempos estranhos que temos vivido. Aqui em Portugal, já são 44 dias de quarentena, né, em casa, já são 44 dias tentando entreter crianças cada vez mais aborrecidas, cada vez mais impacientes, e enquanto nós adultos também ficamos cada vez mais impacientes e chateados com tudo que tem acontecido, e ficamos também um pouco angustiados com essa sensação de não podermos ter liberdade, de termos que ficar em casa e tudo mais. São tempos estranhos também, porque por mais que algumas pessoas que nós conhecemos, parece que nada mudou para elas, né, no sentido de que o teletrabalho facilita e faz com que elas possam continuar as suas atividades no trabalho e suas atividades também no dia a dia, e outras situações também trazem esses benefícios. Nós vemos irmãos que têm tido suas horas de trabalho, também seu salário diminuídos, vemos pessoas que têm tido em suas famílias, né, a paz da sua casa roubada, e infelizmente também temos outras tantas pessoas que têm perdido entes queridos para o coronavírus. É um vírus que para todos nós foi inesperado, era completamente desconhecido e se tornou fatal em muitos sentidos. Os números do vírus também são graves, no mundo todo já são 200 mil mortos e milhões de infectados. Isso é um motivo de lástima, é um motivo de pranto, é um motivo de choro para muitos de nós. E pela misericórdia e graça de Deus, muitos governos têm tido a responsável ação de pedir que as pessoas fiquem em casa e têm tomado as melhores medidas possíveis para que tudo seja minimizado. Graças a Deus, em Portugal, as coisas foram um pouco minimizadas, o que não é a mesma situação em outros lugares do mundo. Mas nós, como Igreja de Cristo, temos sido impedidos de nos reunir e temos sido impedidos de cantarmos juntos os louvores ao nosso Senhor, temos sido impedidos de partilhar o pão e vinho, como a Bíblia nos diz, até que Cristo venha. Temos sido impedidos de ter esse convívio. Nós, da Igreja Batista da Graça, temos sido impedidos de almoçarmos juntos todos os domingos, temos sido impedidos de darmos abraços e temos sido impedidos de vermos o rosto uns dos outros e nos alegrar uns com os outros. E mesmo que nós estejamos vivendo os últimos dias do estado de emergência, se não for prorrogado mais uma vez, sabemos que o retorno à vida, o retorno ao nosso dia a dia, o retorno à igreja, o retorno ao trabalho, o retorno às escolas, tudo isso será progressivo, não é algo que vai voltar imediatamente. Isso tudo vai acontecer com o tempo e ainda teremos algum tempo de restrição. E, infelizmente, aqueles que perderam empregos também precisarão esperar que as suas respectivas áreas, né, sejam normalizadas para que tudo volte aos seus eixos e possam então procurar por novas oportunidades de emprego. E diante de um cenário catastrófico como esse, lastimável, é muito fácil a gente perder a esperança e nos juntarmos aos gentios, como relatado no Salmo 115, e fazer a pergunta: onde está o nosso Deus? Nós vemos no Salmo 115 os gentios perguntando para o povo de Deus: onde está o seu Deus?
no momento de angústia. E é fácil nós darmos vazão a essa angústia, darmos vazão a essas preocupações e também perguntarmos a Deus: Senhor, onde estás? Por que não ages? E o que estás a fazer nesse momento tão tenebroso para muitas pessoas? Só que cenários catastróficos nos servem como uma amostra da agridoce providência de Deus. E mesmo que os números e o alcance do coronavírus sejam estarrecedores, mesmo que tudo o que tem sido causado por esse vírus seja assombroso, esse alcance só vai até onde Deus permite. O vírus não vai para fora ou à margem da providência e da mão de Deus. Ele tem um alcance restrito pela soberana e forte mão do Senhor. E cenários catastróficos, ou ao menos preocupantes, também são recorrentes. Na Bíblia, nós vemos muitas situações dessas. E um desses cenários que gostaríamos de compartilhar hoje é encontrado em Isaías 6. É um cenário um pouco complicado. Isaías foi um profeta do Antigo Testamento, como todos nós sabemos. O seu ministério se estendeu ao longo do reinado de 4 reis, sendo que o primeiro desses reis foi Uzias, que é citado em Isaías 6. Isaías era proveniente de uma família de prestígio em Judá, e ele foi casado, teve esposa e teve também 2 filhos, todos eles citados na palavra de Deus. Ele é o profeta do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, tendo 60 citações de seus escritos e tendo o seu próprio nome citado 20 vezes. Ele é o profeta que mais fez profecias a respeito da vinda de Cristo e também da segunda vinda de Cristo, que nós aguardamos que sejam cumpridas. E como as primeiras profecias foram cumpridas, podemos ter certeza que as profecias que ele fez quanto à segunda vinda de Cristo também se cumprirão a seu tempo, na vontade do Senhor. O trecho em questão que nós leremos essa manhã é Isaías 6, versículos 1 a 8. Eu peço que você leia, acompanhe na sua Bíblia, peço que você acompanhe onde você puder nesse momento, ou que você acompanhe a leitura que eu vou fazer agora do texto também. Tá? Esse é um texto bastante conhecido de todos nós, porque ele é muito usado para enfatizar missões, ele é muito usado para enfatizar a participação de pessoas na obra de Deus, e não creio que seja uma utilização errada. Eu só queria que nós tivéssemos hoje uma outra perspectiva do que o texto pode nos passar. Então acompanhe a leitura, por favor, de Isaías 6, versos 1 a 8. Diz o seguinte a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem irá por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Gostaria que orássemos antes de continuar com essa reflexão. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, ó Pai. Temos tido notícias tristes, ó Pai, daquilo que tem acontecido na Ásia, onde o governo se aproveita da situação do que o vírus tem causado, Senhor, e proíbe a venda de Bíblias, mesmo online, proíbe reuniões e cultos e faz com que pessoas troquem a lembrança de Jesus Cristo para a lembrança de seus imperadores, ó Pai. Tem misericórdia desse povo, Senhor, e tem misericórdia também de nós, ó Pai, que mesmo tendo a possibilidade de ouvir a Tua palavra, de buscar a Ti e de ter quantas Bíblias sejam em nossas casas, ó Pai, poucas vezes a abrimos, poucas vezes meditamos nela e poucas vezes buscamos o Teu conselho, Senhor. Tem misericórdia de todos nós e ajuda-nos, ó Pai, a compreender aquilo que Tu queres para nós e de nós nesse período tão turbulento que temos vivido, Senhor.
Sabemos que tudo está em tuas mãos, sabemos que tu és o Rei do universo, Senhor. Confiamos em ti e entregamos, Senhor, nossa vida e completa dedicação também a ti, Senhor. Seja exaltado e glorificado nessa manhã. É o que pedimos no nome santo, justo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. O rei Uzias, que é o rei mencionado nessa passagem, ele reinou durante 52 anos no reino de Judá. Ele morreu no ano 739 a.C. Sua morte foi decorrente da lepra, que acabou com a sua vida, que consumiu seu corpo, e seu reinado foi sucedido por seu filho Jotão. E se hoje em dia, nos dias em que vivemos, a morte de um rei ou a morte de um presidente traz muita comoção e situações diversas para qualquer nação, eu queria que você tentasse colocar a sua mente na mente daquele povo daquela época, quando o rei era a mão por trás da força militar de qualquer povo, e o que a morte de um rei naquela época poderia significar, principalmente uma morte decorrente da lepra. A lepra já era naturalmente uma forma de isolamento social, como nós temos vivido, porque a lepra era considerada uma impureza e as pessoas precisavam ficar distantes uns dos outros, e principalmente distante do povo, e o rei Uzias sofria de lepra e morreu dela. E então, quando você tem uma situação toda como essa, a morte de um monarca poderia significar diversas coisas. Poderia significar o enfraquecimento militar de um povo, poderia significar um momento frágil naquele reino, onde ele poderia ser facilmente atacado por outros inimigos, e sabemos, pelos relatos bíblicos, que inimigos não faltavam para o povo de Deus naquela época. E é nessa situação, é nesse momento que vemos tudo que acontece. Jotão, filho de Uzias, provavelmente já havia assumido algumas responsabilidades reais devido à doença do seu pai, e isso tudo trazia um momento frágil para aquele povo, naquele momento. Mas o que importa é que Uzias morre, e a incerteza paira no ar da nação de Judá. Isaías tem então uma visão do Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Essa visão foi real, ele viu Deus, ele teve a visão plena de Deus, não foi um sonho, foi uma visão de fato, acreditamos nisso. E essa visão é completa com serafins, com tremores, ele sente a terra tremer e ele vê fumaça ao redor do templo onde Deus se apresenta e está sentado em seu trono. E essa imagem traz um temor absurdo para Isaías. Ele sente medo. A primeira coisa que ele pensa é que ele vai morrer, porque ele está na presença do próprio Deus. Ele tem uma reflexão, um sentimento muito forte de que o pecado dele e o pecado do povo onde ele habita fariam que ele morresse, porque ele vê a santidade e a ira de Deus em conjunto. Quando nós vemos a menção ao tremor e também a fumaça, nós temos uma representação da ira e da santidade do Senhor nesse momento. Isaías pensa que a morte dele é certa nessa hora. Mas o que acontece não é isso, ele não morre. Um serafim vai até o altar, pega com uma tenaz, uma brasa viva, leva até Isaías, toca-lhe a boca e diz que as suas iniquidades estão retiradas e seu pecado, então, é perdoado. Esse é um momento interessante pelo seguinte: é importante a gente lembrar o que está acontecendo aqui. Isso é o capítulo 6 de Isaías. E no capítulo 6 de Isaías, então, nós temos uma reflexão de Isaías dizendo que o pecado dele, na presença de Deus, vai matá-lo. Calvino, quando fala sobre esse texto, quando ele explica esse texto, ele diz que já na sua época havia alguma disputa entre os exegetas daquele momento, dizendo que, na verdade, o texto de Isaías 6 não deveria estar nesse lugar, que ele provavelmente seria o início do livro de Isaías, uma vez que tudo isso acontece, ele tem a visão de Deus, ele tem um entendimento do seu pecado e posteriormente ele responde a Deus o chamado de ir à frente e ir amando de Deus. Mas, como Calvino diz e como nós também entendemos hoje, certamente não é essa a situação. Nós temos 5 capítulos anteriores a esse capítulo, 5 capítulos onde Isaías já profetizava, onde ele já era tido como profeta, onde ele já exercia o ministério profético naquele reino. Então, o que nós temos aqui, na verdade, nesse momento em que Isaías tem essa visão de Deus,
é um assombro completo da parte de Isaías. Isaías nunca imaginava que ele veria o próprio Deus. E assim como nós não imaginamos que em nossa própria vida, no momento em que estivermos vivos aqui nessa terra, nós veremos Deus. Sabemos que no abrir e fechar de olhos, quando fecharmos os olhos aqui, é uma frase que eu uso bastante na graça, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, a primeira pessoa que veremos, quando abrimos os olhos na eternidade, é Jesus Cristo nos recebendo em seu reino. Essa é a certeza que todos nós temos e a esperança que nós todos temos também. Mas Isaías viu em vida o próprio Senhor. Isaías viu em vida a glória de Deus e ele tinha certeza que ele seria morto por isso. E é interessante a gente ter tirar uma lição dessa visão que Isaías tem, pelo seguinte: Isaías já era um profeta e ele já exercia um ministério profético através de um chamado e um dom específico que Deus deu a ele. Mas, à luz da face de Deus, na presença de Deus, pouco ou nada importa quem nós sejamos. Pouco ou nada importa o que fazemos e pouco ou nada importa até mesmo o quão bem nós façamos aquilo que fazemos. Todos somos pecadores e temos uma sensação clara de que o que merecemos é a morte. A nossa justiça é como trapos de imundícia na presença de Deus. A nossa justiça é nada perto da justiça de Deus. Então, por isso que nós precisamos ser justificados por Cristo Jesus, quando Ele imputa sobre nós a justiça dele, para que nós possamos, através da justiça dele, sermos levados à presença de Deus. Mas nesse momento em que Isaías, ou que qualquer um de nós tem uma revelação de Deus tão grande da sua glória, aquilo que vem sobre nós é um sentimento de profundo amargor devido ao nosso pecado, que é constante. Todos nós somos pecadores, todos nós vivemos em pecado ainda. E um senso de que o que nós merecemos, na verdade, de Deus é a morte. Para termos uma ideia de quão maravilhosa e graciosa é a misericórdia do nosso Senhor. Então, eu também quero trazer alguma perspectiva à realidade em que nós nos encontramos hoje, como povo, como nação, como seres humanos, em meio a essa pandemia. Novamente, todos nós conhecemos alguém que teve seus rendimentos e horas de trabalho diminuídos, ou alguém que perdeu o seu emprego nesse momento. Nós conhecemos pessoas que têm se prejudicado com as variações cambiais decorrentes de toda a instabilidade econômica causada pela pandemia. Ou o que é pior, nós conhecemos pessoas que perderam entes queridos, ou até mesmo conhecemos pessoas que tiveram suas vidas ceifadas por esse vírus. Nada disso é leve. Nada disso é corriqueiro, nada disso é comum, nada disso é tranquilo. Tudo isso produz uma marca muito forte em nós, tudo isso produz um peso muito grande em todos nós. Mas quando, através da palavra de Deus, nós temos uma visão de que o Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, quando, através da palavra de Deus, nós temos a percepção da soberania de Deus em meio a tudo isso, e quando nós, assim como Isaías vê que as abas de suas vestes enchem o templo, nós podemos ter a certeza que todo poder, domínio e majestade estão nas mãos do Senhor. E isso significa também que nossas vidas estão nas mãos de Deus. O pastor americano John Piper, que é alguém que eu admiro bastante, e assim que o vírus se tornou algo conhecido mundialmente, o que Piper fez foi parar, se retirar e escrever um livro a respeito do coronavírus e Cristo. Na verdade, esse é o nome do livro, Coronavírus e Cristo. Piper escreve em um determinado capítulo as seguintes palavras que eu vou dizer, que são difíceis, mas necessárias, para que nós nos lembremos da soberania de Deus. Ele diz o seguinte: o coronavírus foi enviado, portanto, por Deus. Este não é um momento para visões sentimentalistas a respeito de Deus. Este é um momento amargo e foi ordenado por Deus. Deus governa sobre ele e ele trará um fim a esse momento. Nenhum aspecto de tudo isso que nós estamos vivendo está fora do domínio de Deus. A vida e a morte estão em suas mãos. Quando nós temos uma visão elevada, isso aqui já sou eu falando, já terminamos a citação do Piper, mas quando nós temos uma visão elevada a respeito da soberania de Deus, isso nos permite ao menos descansar na presença dele. Se nós confiamos que tudo o que acontece e que tudo está debaixo do controle do Senhor, nós podemos e devemos descansar nisso.
Isso nos permite que nos enxerguemos como filhos que têm um Pai poderoso e que controla todos os aspectos da vida e da morte, inclusive da nossa vida e da nossa morte. Isso também nos permite ler, por exemplo, Mateus 6, 26, e sorrir com a certeza de que as nossas vidas valem muito mais que a vida das aves dos céus, que, conforme diz Mateus 6, 26, não semeiam nem ceifam, e ainda assim Deus dá tudo o que elas precisam. Se Deus cuida tão bem das aves, Ele não vai cuidar de nós, seus filhos amados, tão bem também? Nós não valemos muito mais do que as aves do céu? Valemos muito mais do que as aves do céu. Há um salmo que diz que o que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que te preocupes com ele, mas um pouco menor do que Deus nos criaste. Deus nos criou de uma forma tão maravilhosa. Nós valemos mais do que a própria criação de Deus. Nós não somos como Deus, lembre-se disso. Nós somos transformados e modificados à imagem do seu Filho para que nós nos tornemos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus de todas as maravilhosas bênçãos celestiais que Deus tem para todos nós. Mas nós valemos mais do que as aves, nós valemos mais do que os lírios do campo, nós valemos mais do que isso. Deus nos ama tão profundamente que enviou seu Filho por todos nós, e nós devemos ter isso em conta. Devemos ter isso em conta em um momento como esse tão duro. Devemos nos lembrar quem nós somos, devemos nos lembrar o que a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Por fim, nós sabemos como o encontro de Isaías termina com Deus. Ele se dispõe a ser uma resposta à pergunta feita pelo Senhor, que é: quem irá por nós? De um encontro que sugeria a Isaías a sua própria morte, né? Isaías sentiu que ele morreria porque estava na presença gloriosa do Senhor. Surgiu um senso renovado de propósito e de ministério. E ainda que nós não saibamos os resultados de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento com a pandemia, a certeza de que muitos de nós já temos é que nós não seremos os mesmos. Nós nunca mais seremos os mesmos depois de tudo que temos vivido. Mas quando olhamos para esse texto, sabemos que Isaías também não foi o mesmo depois desse encontro que ele teve com Deus. E embora eu creia que nenhum de nós terá uma visão do Senhor assentado em seu alto e sublime trono, nós podemos ter a plena certeza de que ele ainda está lá. Deus está assentado em seu trono. E em meio à pandemia, em meio à turbulência que temos vivido, em meio aos problemas imensos que isso tem nos causado, em meio a todo o choro e pranto e lamento que muitas pessoas têm vivido nesse momento, nós podemos ter certeza que Deus ainda está assentado em seu alto e sublime trono. E Ele tem o controle de tudo o que acontece, de todos os aspectos de nossa vida, de todos os aspectos desse mundo. Ele ainda controla o nascer do sol, Ele ainda controla o pôr do sol, Ele ainda controla as estações, Ele controla tudo com mão soberana, porque Ele é Deus. Não há outro, Ele é o Senhor, glorioso e poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo. Eu espero que esse seja um conforto para vocês, assim como é um conforto para mim. Eu espero que a certeza de que Deus está assentado em seu alto e sublime trono seja um conforto tanto em tempos de bonança quanto em tempos de tempestade, como o que temos vivido. E eu espero que você possa ter conforto perene nessa palavra. Eu espero que você tenha a certeza absoluta de que a sua vida está nas mãos de Deus. E por mais que todo esse vírus tenha trazido dificuldades imensas para você ou para sua família, tenha plena certeza que Deus ainda está no seu trono. Ele ainda está no seu trono. Amém? Era isso que eu queria trazer de reflexão para todos nós nessa manhã. Eu oro para que Deus nos abençoe como igreja. Eu oro para que Deus nos abençoe como seu povo. Eu oro para que Ele mantenha a sua mão sobre nós e que Ele preserve cada um de nós debaixo da sua poderosa e forte mão, debaixo de sua proteção, para que possamos testemunhar de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Para que quando tudo isso passar, nós possamos olhar para esses momentos e pensar: Deus esteve ao meu lado, Deus esteve a sustentar-me,
Deus está em seu alto e sublime trono. Amém? Vamos orar a palavra de Deus e pedir que Ele continue a nos abençoar nesse dia, que o resto de domingo de todos vocês seja abençoado. Oro para que vocês tenham um excelente domingo na presença do Senhor, que quando partilharem a refeição, quando partilharem a comunhão com aqueles que estão em sua casa, nós não poderemos partilhar isso com mais ninguém, mas que nós nos lembremos da bondade de Deus para conosco, que nos lembremos que momentos como esse que temos online, de compartilhar, de partilha da palavra, seja algo sublime para todos nós, seja algo estupendo, algo fantástico, que essas lembranças venham como alento para todos nós e que nós não nos esqueçamos disso quando tudo melhorar, que nós não nos esqueçamos disso quando conseguimos, quando nossos salários forem restabelecidos, quando tivermos novos empregos, quando tudo isso melhorar, que nós não esqueçamos que Deus também está no seu trono e Ele estará para sempre, como sempre esteve, como sempre estará por toda a eternidade. Oremos então. Senhor, obrigado porque Tu te assentas, ó Pai, em um trono alto e exaltado. Obrigado, Senhor, porque, de certa forma, podemos entender que quando as orlas do Teu veste enchem o templo, nós podemos entender que o Seu domínio se estende por toda a terra, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Não há nenhum aspecto de nossa vida, não há nenhum aspecto daquilo que vivemos ou experimentamos que não fuja da Sua soberania, que não fuja da Sua alçada, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes falhamos em perceber que Tu és aquele que sustenta as nossas vidas, mesmo nos momentos mais complicados, ó Pai. E a Tua palavra diz que Tu não deixas que falte nada às aves do céu, que não semeiam nem ceifam, Senhor. Então, Senhor, nos faz entender, ó Deus, que mesmo que nesse momento nós não tenhamos aquilo que nós queremos, o Senhor nos dá aquilo que precisamos, ó Pai. Assim como um pai que dá aquilo que os seus filhos precisam e não pode a todo momento dar aquilo que os filhos querem, porque um pai que dá tudo que os filhos querem é um pai que mima e estraga os seus filhos. E não é isso que nós confiamos de Ti para nós, ó Pai. Sabemos que Tu dás aquilo que nós precisamos, ó Pai, para que possamos ser gratos e saber que naquilo que precisamos Tu nos sustentas e naquilo que Tu nos dás e nos surpreendes, ó Pai, são presentes da Tua graça, para que a nossa vida se torne melhor também, Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque Tu és esse Pai que cuida de nossas vidas com tanto carinho, com tanto cuidado, Pai. E não permite que nada falte à nossa vida, Senhor, daquilo que mais precisamos. Ser glorificado nesse dia, Senhor. Para muitos não é um dia fácil, para muitos não é um dia tranquilo, Senhor, mas dê a esses, ó Pai, a certeza de que Tu estás ao lado deles, ó Pai. A promessa que Teu Filho deixou para todos nós, ó Pai, é que estaria conosco até o fim dos séculos, ó Pai, até a consumação de todas as eras, ó Pai, que Ele não sairia do nosso lado. Então, Senhor, queremos ter essa certeza, ó Pai. Põe essa certeza em nossos corações através do Teu Santo Espírito, Senhor, e que todos nós sejamos confortados com a certeza de que Tu te assentas no Teu trono e que o Teu Filho nos acompanha e que Teu Espírito está em nós. Seja glorificado nesse dia, Senhor. Traz-nos alegria, traz-nos felicidade. Coloca um sorriso em nosso rosto, Senhor, pela lembrança de que Tu és Deus e nós não somos. Seja exaltado, Senhor, para todo sempre. Amém. Irmãos, Deus os abençoe, que esse seja um domingo fantástico, que esse seja um dia excelente para todos nós e que, mais uma vez, a alegria e o gozo do Senhor estejam no coração de todos nós e que possamos nos alegrar na certeza de que Ele é Deus e Ele se assenta em seu alto e sublime trono. Tá bom? Um abraço a todos e esperamos logo que possamos nos ver. Esperamos logo que estejamos juntos novamente, entoando louvores ao nosso Senhor, cantando juntos aquele que é o dono da nossa salvação. Amém? Até mais. Um abraço a todos.